Fala pessoas, tudo bem? Vamos conversar sobre mais um evento importante que tem nesse final de ano. Marte retrógrado começa no dia 30 de outubro, lá pelas 11 horas e 16 minutos, e vai ficar assim até janeiro. Então é um baita de um evento importante porque ele só acontece uma vez a cada 2 anos e ele acontece em meio a um monte de outras coisas importantes rolando agora no final desse ano de 2022 e que vai se estender por um bom tempo. Pelo menos até a metade do ano que vem a gente tem reflexos de todas as coisas que estão rolando agora. Então é importante a gente entender quais são os efeitos, o que está acontecendo, quais são os efeitos e como que a gente pode lidar com isso em nível pessoal, individual e também observar essas coisas em nível mundial. E como que a gente precisa entender essas coisas conceitualmente? Bom, primeiro, Marte é um signo de ação, certo? O conceito dele é ação, agressividade, brigas, hemorragias, atitude, assertividade, movimento, né? O movimento em si, mas não o movimento para quê, né? A gente não tem Marte se movimentando para alguma coisa, ele é só o movimento, né? E aí a gente vai entender o movimento para quê quando ele está na casa e no signo. Então, o que a gente precisa pensar agora? Marte está em Gêmeos. E Marte, como é um planeta de movimento, e Gêmeos é um signo de comunicação, de conversas, de integração, de curiosidade, você pode ter um movimento muito grande dentro dessa história, onde eu vou me movimentar, o mundo se movimenta através das notícias, das informações, da curiosidade. No nível individual, se a gente estivesse pensando só no signo e sem pensar nos posicionamentos de casas e planetas, que isso tem que ser levado em consideração, Marte em Gêmeos vai mostrar um aumento na nossa procura por mais conversa, por mais informação, por mais a conexão com outra pessoa, certo? Porque o Gêmeos é o signo de conversa, de socialização. Ele quer conversar e procurar outras informações através do contato com outras pessoas. Pode ser também através da leitura, dos vídeos e aquela coisa toda. Quer ver um exemplo? Desde que Marte entrou em Gêmeos, a minha movimentação no sentido de estudos e de comunicação com vocês, a publicação de vídeos, aumentou assim drasticamente com o que foi em relação ao primeiro semestre. As ideias fluíram com mais facilidade, o movimento fluiu com mais facilidade, a fala dentro dos vídeos, dos meus vídeos, da escrita e da comunicação minha com os meus clientes dentro das leituras de mapa fluiu muito melhor desde que esse Marte entrou em Gêmeos, que foi lá para meados, finalzinho de agosto, dia 23, 25, alguma coisa assim. Né? Então, ele entrou e começou a favorecer essas coisas. Só que, para isso ser coerente com a sua realidade, eu gosto de lembrar que a gente precisa ver que casa que isso está acontecendo e que planetas que ele está afetando, porque isso pode ter expressões diferentes, tá? No meu caso, teve um movimento muito maior porque isso está condizente com o que tem no meu mapa. Em outros mapas, você pode ter Marte em Gêmeos passeando pela casa 7, que é a casa de relacionamentos. Aí você pode ter situações acontecendo dentro dos relacionamentos atuais, ou você pode ter um novo relacionamento acontecendo, ou ainda você pode ter um rompimento desse relacionamento que você tem hoje. Então depende muito de mapa para mapa. A gente precisa ter cautela na hora de decidir o que aconteceu. Porque falaram que Marte em Gêmeos é conversa. Mas aí você tem Marte em Gêmeos na sua casa 12 que não é conversa. Então, essa análise tem que ser feita individualmente, tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui é de certa forma generalizado, tá? Então, o que acontece é que a gente tem esse aumento dessa energia intelectual, né? Gêmeos é essa coisa. Intelectual a gente fala sobre observação, assimilação, conversa, comunicação de todas as formas, comunicação física, né? Comunicação gestual, verbal, a capacidade que a gente tem de olhar, de ouvir, né? De buscar essa curiosidade no mundo ali. Então isso fica mais exacerbado. Quem tem posicionamentos de Gêmeos importantes, como por exemplo, ascendente, Sol e Lua, especialmente, tá? Esses aqui. Os outros também vão pegar, mas esse aqui bem forte. Vão sentir esse movimento de Gêmeos, de Marte em Gêmeos, muito forte. O que isso quer dizer? Pode trazer movimento nessa situação de buscar a conversa com os outros, de buscar mais informações, mais pelo lado negativo, quando Marte está acelerando as coisas e Gêmeos já é um signo acelerado, né? Já é aceleradinho.
Quando você tem esse Marte em Gêmeos, o negócio fica, né, Gêmeos no Red Bull. Você fica lá doidão nas coisas. Então, muita gente que tem qualquer coisa de Gêmeos pode ficar muito louco esses dias aí, né? Pode se sentir muito agitado, muito inquieta, com dificuldade para dormir, com dificuldade para elaborar os pensamentos, as falas. Você pode ficar meio incomodado, que você não consegue falar as coisas, você não usa vírgula, você não usa pontuação, você fica meio aceleradaço, assim. E aí você tem uma série de consequências disso, né? Isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas isso pode trazer cansaço, pode trazer estafa mental, pode trazer estresse, pode trazer discórdia nas relações, conflito, pode ter uma dificuldade de organizar o pensamento e a fala, pode falar uma coisa e as pessoas entendem outra coisa, a pessoa fica brava, já dá um xingo, né? Então, o Gêmeos é um signo de reação verbal. E quando você coloca Marte ali, você intensifica isso. Qual que é o problema que a gente vai ter daqui uns dias? Marte vai ficar retrógrado 2 meses, de 30 de de 30 de outubro até dia 13 de janeiro do ano que vem. Quer dizer, a gente tem novembro inteirinho, dezembro inteirinho e 15 dias, praticamente 15 dias de janeiro desse jeito. O que quer dizer que toda essa ação de Gêmeos, de reatividade, de confusão mental, de discussões, né, de precipitações, pode ficar muito latente, e isso fica latente no mapa das pessoas, no lugar onde ele está circulando. Então, para você saber o que tem que acontecer, você tem que fazer seu mapa natal, você tem que fazer as suas previsões e ver onde que isso vai acontecer. Dica aqui para vocês, tá? No sábado agora, dia 29, eu vou fazer uma live à tarde, às 4 horas, assim como a gente faz sempre. Vou explicar para vocês mais passo a passo como que esse Marte retrógrado em Gêmeos vai funcionar e vou fazer análise no mapa de todo mundo que estiver no chat ali, como a gente tradicionalmente faz. Vocês já sabem como é que é. É só aparecer, participar lá, a gente tem um chat normal, tem super chat, tem várias opções de vocês passarem por essa análise e entender como que vocês vão lidar com isso. Muito bem, só que aqui, em nível mundial, isso é bastante preocupante, né? Porque no final do ano, a gente tem uma série de eventos importantes. Esse Marte retrógrado, ele se comunica com coisas que podem gerar mais dor de cabeça no mundo. A gente já está numa fase complicada, né? Semana passada a gente conversou bastante sobre o eclipse, que pegou lá em Escorpião super forte, com quadratura com Plutão, com aquela quadratura de Saturno com Urano acontecendo. Marte já estava num aspecto de quadratura com Júpiter e Netuno, que estão aqui nesse canto, fazendo um monte de situações importantes, só que dentro do eclipse, Marte estava em movimento direto. Agora, quando Marte vai ao contrário, ele pega direto de frente Júpiter retrógrado em Áries. Então a gente tem 2 planetas retrógrados causando confusão, e aqui o agravante da história é que o Marte retrógrado ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir achar Marte retrógrado em Gêmeos, uma dificuldade muito grande de conseguir achar a argumentação saudável. Quando a gente pensa em todas as coisas que estão acontecendo na Europa, né? Na verdade, você pensa em todos os malucos do mundo, né? Você pensa aqui os doidos da China, você pensa nessa maluquice da Rússia, tem todo o pessoal lá da Europa, tem, sem contar os Estados Unidos. Então a gente tem um montão de coisa para sofrer com esse movimento. Então, quando a gente olha para um negócio desse, em vez da gente pensar, bom, estamos conseguindo caminhar para um lugar onde a gente vai achar um equilíbrio, não vai ser verdade agora. A gente não vai ter isso agora. Isso pode, inclusive, se agravar. E depois, na outra semana, a gente ainda tem um eclipse lunar em Touro, que também é tão tenso quanto o eclipse que a gente teve em Escorpião. Tá? Então, a gente tem um final de ano conturbado. Especialmente nesse sentido de conversa. E no acionamento de Júpiter retrógrado em Áries por Marte retrógrado, a gente pode ter um movimento bastante bélico, né, militar acontecendo com mais força. Isso é uma coisa que me preocupa. Isso é uma coisa que já estou falando para vocês já faz algum tempo. Isso é uma coisa que me deixa um pouco tenso, ainda porque no mapa do Marte retrógrado, no momento em que ele vira, o Mercúrio, que é dispositor de Marte, para quem não sabe o que é dispositor, eu vou fazer um outro vídeo para explicar.
esse Mercúrio que ele tá diretamente envolvido com esse movimento de Marte em Gêmeos, ele está em quadratura com o Plutão, que estava em quadratura lá no eclipse, e esse Mercúrio está em Escorpião. Traduzindo toda essa história, é um agravamento da situação, né? Você tem uma dificuldade maior de conseguir argumentar, de conversar, de falar, não, peraí, vamos sentar e vamos trocar uma ideia, em vez de a gente ficar se estapeando, né? Então, a gente tem essa tensão acontecendo ali. Enfim, no sábado, dia 29, 4 horas da tarde, eu entro em maiores detalhes, mas é isso por enquanto. Ó, quem é de Gêmeos aí, quem tem Lua em Gêmeos, quem tem Sol em Gêmeos, quem tem Ascendente em Gêmeos, vai sentir isso com mais impacto. Quer saber como é que funciona? Como que a gente pode pensar para minimizar os erros, para minimizar a tensão? Vem falar comigo, manda mensagem. Aqui embaixo na descrição tem o PDF com o contato do Academia Astrológica, onde tem todos os serviços que a gente faz, formas de contato, valores, formas de pagamento, tá tudo aqui. Tá? O WhatsApp da Academia também está aqui embaixo. Pode mandar mensagem que eu respondo para vocês assim que eu conseguir. Vamos marcar de fazer mapas e previsões de todo mundo aí, beleza? Agora aquele negócio de sempre, né? Você já sabe, curte o vídeo, faz o comentário, compartilha, se inscreve, sininho, todo aquele monte de coisa ali, ajuda o canal a ir para frente, beleza? Então, sábado a gente se encontra, hein? Domingo na eleição. Sugiro você, domingo na eleição. Domingo vai ser um dia tenso, tá? Bem tenso, viu? Bastante. Então, domingo na eleição, se você for sair ali sozinho para votar, tente evitar usar as cores dos candidatos, tá? Porque a gente pode encontrar muitos atos de ignorância por aí. Beleza? Beijo, tchau.